Ele acreditava que era o dono do mundo. Um milionário arrogante, convencido de que ninguém jamais poderia superá-lo na cozinha. Mas naquela noite, um simples gesto mudaria tudo. Prepare-se, porque essa história vai te mostrar que o verdadeiro talento nunca deve ser subestimado. Na região mais rica da cidade, cercada por prédios de luxo e carros importados, havia um restaurante que todos conheciam pelo nome. Um lugar de paredes brilhantes, lustres de cristal e mesas sempre reservadas pela elite. Era sinônimo de status. Quem conseguia jantar ali se sentia poderoso. Mas por trás de todo aquele brilho, havia uma sombra. A sombra do seu dono, Otávio. Um homem que construiu fortuna com restaurantes, hotéis e investimentos. Rico, elegante, mas também arrogante. Ele acreditava que era insuperável, que ninguém no mundo poderia igualar seu talento na cozinha. Otávio adorava se exibir. Quando caminhava pela cozinha, todos paravam. Os funcionários abaixavam a cabeça como se estivessem diante de um rei. E ele fazia questão disso. Com voz alta, dizia constantemente: "Sem mim, este restaurante não seria nada. Sem mim, vocês não passariam de meros cozinheiros comuns. Eu sou o cérebro, o talento, a estrela deste lugar." Os funcionários, mesmo odiando aquela postura, apenas assentiam em silêncio. Tinham medo. Muitos já haviam sido humilhados em público e ninguém queria ser o próximo. Era nesse ambiente tenso que os dias passavam. Panelas tilintando, pratos sendo preparados com perfeição, mas sempre sob o olhar frio e arrogante de Otávio. E então, um novo rosto apareceu. Seu nome era Clara. Uma jovem simples, com roupas modestas e olhar tímido. Tinha apenas 20 e poucos anos, mas já carregava nas mãos as marcas do trabalho pesado. Clara havia crescido no interior, criada pela avó, que lhe ensinou que cozinhar era mais do que misturar ingredientes. Era colocar amor em cada detalhe. O sonho de Clara era ser chefe. Mas a realidade era cruel. Sem dinheiro para estudar, sem contatos, sem oportunidades, ela precisou aceitar o que encontrou: uma vaga como lavadora de pratos no restaurante mais temido da cidade. No seu primeiro dia, Clara entrou na cozinha com os olhos brilhando. Estava encantada com o movimento. Cheiros intensos vinham de todos os lados. Molhos refinados, ervas raras, carnes bem temperadas. Para ela, aquele lugar era mágico. Mas, ao mesmo tempo, também parecia inalcançável. Tentou se aproximar dos colegas, mas eles estavam muito ocupados. Alguns até a olharam com pena, como quem dizia: "Coitada, não sabe onde está se metendo." E então, Otávio apareceu. Imponente, vestindo seu terno impecável, caminhando lentamente como quem inspeciona cada detalhe. Os olhares se abaixaram, o silêncio dominou o ambiente. Clara, educada, tentou sorrir e estender a mão. Mas Otávio parou diante dela, a analisou de cima a baixo e riu com desprezo. "Uma lavadora de pratos? É só isso que você vai ser aqui. Uma simples lavadora de pratos. Não se iluda, mocinha. Gente como você não nasceu para cozinhar." As palavras cortaram como faca. Clara sentiu o coração apertar. Quis responder, mas algo a segurou. Engoliu seco, baixou os olhos e foi até a pia. Enquanto lavava os pratos, lágrimas discretas escorriam. Mas dentro dela, algo crescia. Uma chama. Uma voz silenciosa que dizia: "Eu vou provar que sou capaz.
Eu não vou desistir. Os dias passaram. Clara cumpria seu trabalho com dedicação. Nunca reclamava, nunca respondia. Mas em segredo, observava cada movimento dos chefes. Como cortavam, como temperavam, como organizavam os pratos. Cada detalhe era absorvido. E nas pausas, quando a cozinha estava mais calma, ela fechava os olhos e lembrava das receitas da avó. Via sua infância, a pequena cozinha simples, as panelas velhas, mas cheias de sabor. Comida não é só sabor, minha menina, é amor em cada detalhe, dizia a avó. Essas lembranças mantinham Clara firme. Enquanto isso, Otávio continuava arrogante, sempre repetindo: aqui só há espaço para os melhores, e os melhores sou eu. Ele nem desconfiava que aquela jovem lavadora de pratos, que ele desprezava todos os dias, seria a responsável por mudar completamente a sua história. E esse dia estava prestes a chegar. O tempo passou e o restaurante se preparava para uma noite especial. Uma daquelas noites que poderiam decidir o futuro do lugar. Era o grande evento do mês. Convidados importantes já confirmavam presença. Empresários, políticos e até críticos de gastronomia famosos. A expectativa era enorme. Naquele dia, a cozinha fervilhava. Panelas no fogo, bandejas correndo de um lado para o outro, funcionários tensos para não cometer nenhum erro. O cheiro dos pratos tomava conta do ambiente. Tudo precisava estar perfeito. Otávio, como sempre, caminhava de um lado para o outro, fiscalizando cada detalhe. Com voz alta, lembrava a todos: hoje não pode haver falhas. Hoje vamos mostrar porque este é o melhor restaurante da cidade. Mas pouco antes do evento começar, algo aconteceu. O telefone tocou. Um funcionário atendeu e, ao desligar, ficou pálido. Era o chefe principal. Estava doente, não poderia comparecer. O silêncio tomou conta da cozinha. Os olhares se cruzaram, cheios de pânico. O Otávio explodiu de raiva. Como assim ele não vem? Isso é um desastre! Quem vai preparar o prato principal agora? Quem vai impressionar os críticos? Ninguém ousava dizer uma palavra. Todos estavam aterrorizados. Foi então que uma voz suave se levantou, quase tímida, mas firme. Se o senhor permitir, eu posso tentar. Todos se viraram. Era Clara, a lavadora de pratos. Alguns funcionários riram, outros arregalaram os olhos em choque. Uma das garçonetes cochichou: ela só sabe lavar louça, vai estragar tudo. Mas Clara manteve o olhar firme. Eu posso tentar. Otávio encarou a jovem por alguns segundos. Depois, começou a rir alto com deboche. Você quer dizer que uma simples lavadora de pratos vai substituir um chefe formado na França? Isso é hilário. Clara respirou fundo. Eu não tenho diploma, mas sei cozinhar. Aprendi com minha avó. Não posso ter estudado nas melhores escolas, mas tenho dedicação e amor. Me dê uma chance? O riso de Otávio ecoou pela cozinha. Então, ele lançou o desafio que mudaria tudo. Está bem. Se você conseguir preparar esse prato com perfeição na frente de todos, eu te dou o meu restaurante inteiro. Os funcionários ficaram em choque. Alguns olharam para Clara com pena, outros balançaram a cabeça como se dissessem: ela vai arruinar tudo. Mas Clara não recuou. Seu coração batia forte, mas seus olhos transmitiam coragem. Está feito. Eu aceito o desafio.
A cozinha entrou em alvoroço, ninguém acreditava no que estava acontecendo. Otávio cruzou os braços com um sorriso de desprezo, certo de que aquela noite seria a prova da sua superioridade. Mas ele não fazia ideia de que aquela jovem estava prestes a mudar não apenas o destino do restaurante, mas a vida dele, para sempre. A cozinha inteira ficou em silêncio. Clara caminhou até a bancada. Suas mãos tremiam um pouco, mas seus olhos estavam firmes. Ela sabia que aquele seria o momento mais importante de sua vida. Otávio cruzou os braços e riu baixinho, convencido de que estava prestes a assistir a um espetáculo de fracasso. Mostre o que sabe, mocinha. Vamos ver se consegue ao menos não queimar tudo. Clara respirou fundo. Pegou os ingredientes um a um, como se estivesse escolhendo tesouros preciosos. O prato que precisava preparar era um clássico francês, famoso pela dificuldade. Cada detalhe exigia perfeição. Alguns funcionários se aproximaram discretamente, curiosos. Outros descrentes balançavam a cabeça. Clara fechou os olhos por um instante e, de repente, se lembrou de sua avó. Aquela pequena cozinha simples, com panelas de ferro antigas, o cheiro de temperos frescos, o calor do fogão a lenha, e a voz suave da avó ecoou em sua mente. Minha menina, cozinhar não é só técnica. Cozinhar é colocar amor em cada detalhe. Quando abriu os olhos, um novo brilho apareceu em seu olhar. Ela já não parecia uma lavadora de pratos, mas uma verdadeira chefe. Começou a trabalhar com calma e precisão. Os cortes eram firmes, as mãos seguras. Cada ingrediente era tratado como se tivesse vida própria. Enquanto misturava os temperos, Clara parecia dançar com as panelas. O cheiro começou a invadir o ambiente. Primeiro suave, depois intenso, arrebatador. Um aroma que fez todos se calarem. Um dos ajudantes murmurou: "Eu não sabia que ela cozinhava assim." Outro respondeu em voz baixa: "Olha só, ela sabe o que está fazendo." Otávio, incomodado, caminhava de um lado para outro. Tentava disfarçar a ansiedade, mas seu olhar denunciava a inquietação. "Isso é só sorte. Já já ela vai errar", murmurava consigo mesmo. Mas Clara não errava. Cada movimento parecia guiado pela lembrança da avó. Enquanto mexia a panela, lágrimas discretas escorriam, mas não eram de medo, eram de emoção. "Vó, esse prato é por você", pensava. A tensão aumentava a cada minuto. O relógio corria. O salão já estava cheio de convidados esperando pelo prato principal. Os garçons cochichavam entre si nervosos, mas na cozinha, Clara permanecia firme. O prato começou a tomar forma. As cores vibravam. O cheiro era irresistível. Era como se cada detalhe contasse uma história. Finalmente, depois de longos minutos de silêncio e expectativa, Clara colocou o prato sobre a bancada. As mãos ainda tremiam, mas seu coração estava em paz. Ela olhou para Otávio e disse, com firmeza: "Está pronto." O milionário se aproximou lentamente. Observou o prato com um olhar crítico, como se procurasse um defeito invisível. Mas não disse nada. Apenas fez um gesto para que o prato fosse levado ao salão. O silêncio era absoluto. Cada passo da garçonete levando o prato parecia ecoar como um trovão. Todos os funcionários se entreolhavam, prendendo a respiração. Clara, com o coração acelerado, limpou as mãos no avental e permaneceu em pé, esperando o julgamento final. Ela sabia, o destino dela estava nas mãos daqueles convidados e nada mais poderia ser feito. A tensão só aumentava.
O salão estava prestes a provar o prato, e ninguém ali imaginava o impacto que aquele momento teria na vida de todos. O salão estava iluminado, luxuoso e cheio de convidados importantes. As taças de cristal brilhavam sob a luz dos lustres e o burburinho da conversa elegante preenchia o ambiente. Mas naquele instante, quando o prato preparado por Clara foi trazido, o silêncio se instalou. O garçom colocou a travessa no centro da mesa principal. Os convidados se entreolharam com curiosidade. O aroma que vinha do prato chamou a atenção de todos imediatamente. Um dos empresários cochichou para o colega ao lado. Que cheiro maravilhoso! Será que é o prato especial da casa? O crítico gastronômico, conhecido por sua frieza e exigência, arqueou as sobrancelhas. Interessante, disse, inclinando-se para sentir melhor o perfume da comida. Otávio observava de longe, com os braços cruzados. Por fora, parecia confiante, mas por dentro cada batida do coração ecoava como um tambor. Ele pensava, é só questão de tempo até descobrirem que foi feito por uma amadora. Eles vão rir dela, e eu terei o prazer de humilhá-la na frente de todos. Enquanto isso, Clara permanecia imóvel na cozinha. Seus olhos estavam fixos no chão, as mãos unidas em oração silenciosa. Vô, esteja comigo, que eles sintam o amor nesse prato. Finalmente, o crítico principal pegou o talher. Os olhares se voltaram para ele. O salão inteiro ficou em expectativa. Era como se ninguém mais respirasse. Ele cortou um pedaço delicado do prato, levou à boca e mastigou lentamente. Por alguns segundos, nada aconteceu. Seu rosto permaneceu sério, inexcifrável. Otávio sorriu de canto, já saboreando a derrota da jovem. Mas então, o crítico parou. Colocou o talher sobre a mesa, olhou fixamente para o prato e, pela primeira vez em anos, fechou os olhos enquanto degustava. Um murmúrio percorreu a mesa. Ele fechou os olhos, sussurrou uma senhora. Ao abrir novamente, o crítico respirou fundo. Inacreditável! Este prato não é apenas delicioso, ele é emocionante. Há algo aqui que vai além da técnica. A verdade, a alma. Os convidados começaram a provar. Um a um, as reações eram as mesmas. Sorrisos, suspiros, olhares de surpresa. Uma senhora rica chegou a levar a mão ao peito. Meu Deus, esse sabor me lembrava da minha infância. Outro empresário, emocionado, comentou. É como se tivesse voltado para a cozinha da minha mãe. Isso não é só comida, é uma memória viva. O crítico mais rígido da cidade, conhecido por destruir restaurantes com uma frase, levantou-se, segurou a taça de vinho e declarou em voz alta: Senhoras e senhores, eu não sei quem preparou este prato, mas devo dizer, é uma das experiências gastronômicas mais autênticas que já vivi em minha carreira. Isso é obra de um gênio. O salão explodiu em aplausos. Os convidados se levantaram, emocionados, aplaudindo de pé. Na cozinha, os funcionários se entreolharam boquiabertos. Alguns começaram a sorrir, outros aplaudiram discretamente. E Clara, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas desta vez eram lágrimas de alegria. Mas Otávio estava paralisado, não apenas porque havia sido humilhado, mas porque sabia, havia perdido o desafio que ele mesmo havia proposto. O salão inteiro ainda vibrava com aplausos. Clara, com os olhos marejados, sentia um turbilhão dentro de si. Aquela era a primeira vez que alguém aplaudia seu talento.
A primeira vez que não a viam como uma simples lavadora de pratos, mas como uma artista da cozinha. O crítico, ainda emocionado, ergueu sua voz. Senhoras e senhores, estamos diante de uma jovem que transformou ingredientes simples em uma experiência inesquecível. Isso não se aprende em escolas caras. Isso nasce dentro da alma. Os convidados aplaudiram novamente, batendo talheres contra as taças em sinal de celebração. Mas, no canto do salão, Otávio estava imóvel. O suor escorria pela testa. Seu olhar vagava, perdido, enquanto a frase que ele havia dito ecoava em sua mente como uma sentença cruel. Se conseguir cozinhar isso, eu te dou o meu restaurante. Um dos convidados, curioso, perguntou em voz alta. Otávio, não foi você quem fez essa promessa? Outro completou. Sim, eu ouvi claramente. Ele disse que daria o restaurante à jovem se ela conseguisse. As atenções se voltaram para o milionário. Otávio tentou rir, nervoso. Ora, era apenas uma brincadeira, um teste para descontrair. Mas o crítico bateu a mão na mesa com firmeza. Não, senhor. A palavra de um homem precisa valer mais que o ouro que possui. E todos aqui ouviram a sua promessa. É hora de cumpri-la. O salão inteiro explodiu em apoio. Isso mesmo! Ela merece! Cumpra a sua palavra! Otávio sentiu as pernas fraquejarem. Pela primeira vez, estava sendo pressionado pelo próprio público que costumava bajulá-lo. A máscara de arrogância começava a cair. Ele tentou resistir, mas a pressão era insuportável. Os convidados gritavam, batiam palmas, exigiam justiça. Até que, derrotado, o milionário abaixou a cabeça. Está bem. O restaurante é dela. O silêncio voltou por alguns segundos. Clara levou a mão à boca, em choque. Eu? Mas eu não posso aceitar. O crítico segurou seu ombro com firmeza. Pode sim, Clara. Você ganhou com talento, coragem e verdade. Esse lugar merece ser conduzido por alguém como você. Os funcionários, antes submissos ao temperamento cruel de Otávio, começaram a sorrir. Alguns até choravam. Pela primeira vez, sentiram esperança dentro daquela cozinha. Otávio, derrotado, saiu do salão cabisbaixo. Cada passo era pesado. Ele sabia que perdera não apenas o restaurante, mas também o respeito de todos. Enquanto isso, Clara foi erguida pelos aplausos. Convidados a cercaram, pedindo para provar mais de suas receitas. Jornalistas queriam saber sua história. O nome dela começou a ecoar em cada canto do salão. Era o nascimento de uma nova estrela. Dias depois, os jornais estampavam manchetes. De lavadora de pratos a dona de restaurante, a jovem que conquistou críticos com um prato inesquecível. E o restaurante, agora sob o comando de Clara, tornou-se ainda mais famoso. Não pelo luxo, nem pela arrogância, mas pela verdade que saía de cada panela, de cada tempero e de cada prato servido. Clara nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu da avó, sua maior inspiração. E sempre dizia a todos os funcionários: aqui ninguém é menos que ninguém, porque o talento pode estar em qualquer lugar, até mesmo atrás de uma pilha de pratos sujos. E assim, aquela noite que começou com arrogância, terminou com uma lição inesquecível. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no dinheiro que carrega, mas no amor
e dedicação que coloca em tudo o que faz.